pouco sobre esse cenário da educação infantil, né? Porque eu organizei uma fala, assim, pensando no cenário que a gente está vivendo e desta fala que é resultante dos movimentos que a gente vive, das pesquisas que a gente faz, dos estudos, eu destaquei alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse contexto que a gente está vivendo, que é sempre um contexto de disputas, né? Disputas por concepções, disputas pelo fundo público, disputa por aquilo que se entende de educação de crianças pequenas, né? E de educação em geral, de sociedade, enfim. Então, já estou fazendo uma introdução, assim, de como eu organizei. Pedro, o som está bom? Me dá um feedback. O som está bom? Tá bem? Tá. E qual é o tempo que eu tenho, Pedro, para 40 minutos? Tá. Então, eu vou compartilhar aqui. Vamos ver. O material. Vocês me confirmam aí que está aparecendo, tudo bem? Ótimo. Tá boa a apresentação? Sim? Então tá. Então, eu estou aqui fazendo uma conversa com vocês hoje, né? Com essa chamada que vocês receberam. Eu sei que depois vocês vão ter atividades em subgrupos, vão continuar discutindo. E eu entendi que o meu papel era trazer algumas questões, problematizar algumas questões, tá? Então, foi assim que eu me organizei. E o Pedro já falou que eu tenho esse vínculo com o MIEB, tenho vínculo com o Fórum Gaúcho de Educação Infantil, e na URGS eu coordeno o grupo de estudos e pesquisas sobre políticas públicas de educação infantil. Nosso grupo já tem 10 anos, e um programa de extensão, que é um programa a partir do qual a gente se comunica com a nossa comunidade, faz as trocas com a comunidade, que é o programa de extensão Educação Infantil na Roda. Então, a gente tem um site com os nossos materiais, um site com toda a nossa produção do grupo de pesquisa, todos os artigos, livros publicados, estão disponíveis para download, trabalhos orientados, webinários que a gente recomenda com temas importantes para a educação infantil. Então, a gente convida que vocês também nos acompanhem nas redes sociais. A gente tem um Instagram, temos um canal no YouTube e o nosso programa de extensão trabalha de forma articulada com o nosso grupo de pesquisa. A gente tem várias docentes da educação infantil que são próximas a Porto Alegre, ou não tão próximas, porque durante a pandemia também a gente aprendeu a usar as tecnologias e fazemos encontros mais ampliados, com a participação de pessoas mais distantes da capital e região metropolitana. E a campanha também, vocês sabem que a gente integra a campanha, o MIEB faz parte do comitê de campanha, a campanha em todas as conferências, né, lá naquelas CONAIs antigas de 2010, de 2014, depois nas conferências de educação que a gente fez, quando os nossos movimentos saíram do Fórum Nacional de Educação, naquele período recente que a gente teve de fechamento político, a partir do golpe que destituiu a presidenta Dilma. Então, a campanha seguiu nesse período todo trabalhando, produzindo, e agora também ela produziu um documento com proposições de alteração ao documento de referência da CONAI, que nós temos usado, temos trabalhado com esse documento aqui nas nossas conferências municipais no Rio Grande do Sul, e agora, sexta e sábado, nós temos a conferência estadual, também estamos aí, porque os fóruns nos estados e nos municípios, eles são constituídos de pessoas que integram tanto o MIEB quanto a campanha. Então, aquele trabalho que a gente faz para o MIEB, a gente está fazendo também para a campanha e vice-versa, né? Então, esse documento é nosso e é um documento que a gente pode explorar bastante, né? Aí, então, como é que eu organizei essa conversa? Para a gente falar um pouco de contextos recentes da educação infantil, quero trazer do nosso tempo recente, aí dos 2 últimos planos, falar um pouco sobre as políticas públicas, nesta concepção de que a política pública, ela é a manifestação, a expressão, a materialidade do Estado em ação, né? Esse Estado com letra maiúscula, aquele Estado constitucionalmente responsável
pelo atendimento às demandas da população, às demandas da sociedade no campo das políticas sociais. Então, a educação é a primeira das políticas sociais elencadas na nossa Constituição. E a educação infantil, ela ficou como responsabilidade prioritária dos entes municipais e do Distrito Federal. Então, nós temos o nosso diálogo mais estreito com os municípios. O nosso foco de acompanhamento dos planos de educação, por exemplo, vem se dando a cada Conselho Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação, Plano Municipal de Educação, né? Porque na nossa trajetória no Brasil, os estados, eles vêm aos poucos se desobrigando sobre os municípios num contexto de dificuldade, né? Se a gente pensar num contexto econômico, assim, a gente vê, a gente sabe, né, que nós não estamos numa situação confortável do ponto de vista econômico, de equilíbrio fiscal. Então, é bastante preocupante para nós esse movimento aqui no Rio Grande do Sul de municipalização do ensino fundamental. E não só a municipalização dos anos iniciais, mas o ensino fundamental como um todo. É preocupante para nós, por quê? Porque o nosso Estado não alcançou as metas da educação infantil. E os municípios, quando a gente analisa, nós fazemos isso na nossa pesquisa, analisar dados municipais de acesso à educação infantil, a maior parte dos municípios nem sequer universalizou a pré-escola, que dirá atender ao mínimo de 50% da faixa etária da creche, né? Então, vejam, a responsabilidade prioritária que o município tem constitucionalmente e que pouca ajuda ele recebe de outras esferas para isso, não vem sendo atendida. Então, para nós, já coloco aqui uma primeira questão, uma primeira preocupação, né? São os movimentos de municipalização do ensino fundamental como um todo, os 9 anos do ensino fundamental. Para que os municípios assumam isto, né, sem terem ainda dado conta da educação infantil e sem ter de onde obter ajuda suficiente, né, seja do Estado, seja da União, para dar conta de toda essa demanda. É preocupante para nós, mas é um movimento muito forte. Agora a gente tem tido audiências aqui no Rio Grande do Sul em relação a isso. Depois eu quero ouvir de vocês como é que é esse movimento aí no Ceará, como é que vem se dando, né? Então, nós vamos falar sobre essa questão do papel do Estado. Eu vou sinalizar algumas disputas que eu acho que são importantes no contexto do novo plano. Não são novas, são já antigas, mas são importantes e são demandas em relação às quais a gente tem que estar atentos, porque são disputas muito fortes, né? E falando, então, centralmente em acesso com equidade, acesso com qualidade e financiamento, um financiamento que garanta essa equidade e a qualidade, né? Porque essas duas coisas estão relacionadas. A gente precisa fazer a disputa pelo acesso, disputa pela qualidade, pela equidade, mas também a disputa pelo financiamento justo, pelo financiamento público para a educação pública. Porque senão a gente fica somente assim num nível de uma utopia, de um ideário, de concepções que a gente sabe que são importantes e relevantes defender, mas se a gente não tiver o respaldo de um financiamento adequado, a gente não avança. Então nós precisamos olhar, essa seria uma questão que eu já queria colocar em destaque, uma segunda questão, que nós temos que olhar muito para o financiamento, estudar financiamento, se informar mais sobre o financiamento e fazer a disputa do financiamento, né? Porque é a partir do financiamento, dos planos plurianuais, dos planos que os municípios fazem em relação aos seus gastos futuros, que a gente vai conseguir inserir alguma demanda da educação infantil, seja construção de escola, seja concurso docente, seja infraestrutura escolar. A gente precisa pautar isso no ano anterior para que isso venha acontecer no orçamento do ano seguinte. Então, são questões que nós precisamos também aprender
a olhar, né? E também nos inserirmos nas